Para estudarmos a geografia de Israel, eu gostaria de começar primeiro mostrando o nosso mapa do mundo, o nosso planeta Terra. Aqui nós temos a América do Norte, no lado esquerdo. Então depois vem o Brasil, na América do Sul. A África, a Europa e a Ásia. E no meio dessas três áreas, da África, da Europa e da Ásia, vai estar exatamente a área que nós iremos estudar, que é onde Israel está localizado. Então essa área era também chamada de crescente fértil e é chamado do berço da civilização, porque as primeiras civilizações iniciaram exatamente nessa área. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, que separa a África e a Europa. Então no lado inferior dessa imagem tem o Egito, que você vê o verdinho é o rio Nilo, e no final dele é o delta do rio Nilo, é uma área bem fértil. Já no outro lado direito seria onde começou a Babilônia, depois veio a Assíria e finalmente veio o reino da Pérsia. E no meio exatamente de todas essas grandes civilizações estava Israel. E se você puder observar, o nome crescente fértil é porque exatamente é na forma de uma lua crescente, se você botar essa área. E tem uma razão bem interessante de por que a área é nesse formato. Se você olhar em cima, existe uma cadeia de montanhas que causa mais ou menos uma barreira da civilização ir mais para cima. E na parte de baixo é todo um deserto, chamado dos desertos da Arábia. E a área que nós iremos estudar, Israel, é exatamente um ponto entre essas duas áreas das civilizações. Então Israel, apesar de ser uma área pequena, estava localizado num ponto bem estratégico. Agora, se nós vermos a área de Israel, tem dois pontos que ficam fácil de identificar e que nós iremos nos basear em tudo até na parte de geografia. No norte tem o Mar da Galileia e no sul tem o Mar Morto. Você pode ver que o Mar da Galileia está mais ou menos a 45 quilômetros do Mar Mediterrâneo e o Mar Morto a 75 quilômetros. E na parte em cima do Mar Morto, a 52 quilômetros da praia, é a cidade de Jerusalém. Eu gostaria de ver com vocês agora como fazer um estudo do relevo dessas áreas. Então, se você observar esse quadrado que está mostrando agora na tela, isso representa exatamente a área do corte mais acima dos três que estão aparecendo do lado esquerdo. Então, se você puder localizar, lembrar que esse corte de cima é exatamente esse corte lá da parte do norte. O corte do meio vai estar essa parte do meio também. E finalmente o corte de baixo pega o Mar Morto e é esse corte inferior que tem no lado esquerdo. Esse seria um momento bom de pausar o vídeo e você poder olhar com bem calma a localização do relevo nos três cortes que está no lado esquerdo, comparado com o mapa do lado direito. Isso vai ajudar bem a você visualizar depois, em termos de o que é montanha, o que é planície e aonde cada área está. Continuando, se você observar no mapa, nos dois gráficos, no mapa à direita e no gráfico à esquerda, nós estamos localizando Cafarnaum, que é exatamente a cidade onde Pedro morava e é a base do ministério de Jesus. Nessa mesma área em cima, nós teríamos Nazaré, que foi onde Jesus cresceu. Você pode ver no mapa e no gráfico também. Agora, se nós formos para o gráfico do meio, estamos localizando agora Jerusalém,
Basicamente, Jerusalém é um dos pontos mais altos da montanha no meio. E na direita dessa, já no vale do Rio Jordão, seria Jericó. Finalmente, no terceiro gráfico, tem o Mar Morto, esse é o sul do Mar Morto. E aqui seria o deserto do Negev, que é mais para o sul de Jerusalém, a parte sul de Israel. Então, com base mais ou menos nesse relevo, nós podemos definir a planície costeira, as montanhas centrais, o vale do Rio Jordão e as montanhas da Jordânia. Na planície costeira, nós vamos começar essa foto. Se você observar no mapa do lado esquerdo, dá para ver a direção que essa foto foi tirada. Foi basicamente tirado do leste para o oeste. Então o oeste está no mar. Se você puder localizar na foto, essa região que você está vendo aí é a região do Meguido, que é onde foi exatamente o Armagedon. O nome Armagedon vem dessa área do Megido, porque no Apocalipse essa é a área onde vai se travar a batalha do Armagedon. E se você observar embaixo também tem essa estrada passando. Essa estrada era chamada Rota Costeira Internacional e era uma das duas mais importantes rotas que cruzavam Israel. Agora na região que está aparecendo é chamado Monte Carmelo, e fica pertinho dessa ponta no mapa lá. E finalmente você pode ver que tá ali já vem o mar Mediterrâneo. Agora, se nós descemos um pouco mais para o sul, essa foto é da planície costeira, olhando novamente do leste para o oeste, ou seja, da montanha olhando para o mar. E na foto vai dar para ver o mar lá atrás. E aqui seria exatamente a área que mostra essa planície costeira. Como dá para você ver, é uma planície bem fértil. E aqui seria a foto exatamente na mesma posição, mas olhando no contrário. Em vez de olhar das montanhas para o mar, agora nós estamos olhando do mar para as montanhas. E aqui nós poderíamos ver que tem essa área intermediária que sai da área de planície e vai para uma área que é mais intermediária, mas ainda não é a montanha. E lá atrás nós podemos ver as montanhas. Então esses basicamente são algumas fotos para lhe dar ideia sobre a planície costeira. Olhando nas montanhas centrais, eu decidi mostrar exatamente Jerusalém, porque é uma cidade que é bem central, então nós vamos olhar Jerusalém por todos os lados, basicamente. Nessa foto aqui nós estamos vendo do leste para o oeste, significando nós estamos olhando das montanhas para o mar. Na seta nós podemos ver as muralhas da cidade antiga e onde o templo era localizado antes de ser destruído. Aqui seria uma área intermediária que vai entre a montanha e a área costeira. E finalmente lá atrás dá para ver a área costeira toda, e mais atrás ainda dá para você observar o mar Mediterrâneo. Agora, se nós pegarmos a mesma posição, mas invertermos, olhando agora do mar para as montanhas, para a região da montanha, novamente nós poderemos ver aqui a muralha, e na parte de cima da seta do lado direito dá para ver novamente o domo dourado lá, onde ficava o templo. E ali dá para observar exatamente o Mar Morto. E do lado esquerdo do Mar Morto seria todo o vale do Rio Jordão, que nós vamos ainda ver mais adiante. Agora, se nós olharmos
na direção do sul, quer dizer, olhando exatamente do norte para o sul, nós vamos observar mais uma vez, aqui está a muralha, e do lado direito da seta está exatamente o templo, e você pode observar toda a área dessa muralha, a área da cidade antiga, da Jerusalém, no tempo antigo. Mais embaixo nós temos a área que é chamado de Herodium, que é devido ao Herodes, ele foi enterrado exatamente nessa montanha. Ela é feita por homem e foi onde é o mausoléu do Herodium. E mais do lado direito ali está Belém, que foi onde Jesus nasceu. Agora, se nós invertermos, olharmos do sul para o norte, mais uma vez aqui nós temos como a base a muralha da cidade antiga e o templo, do lado direito da seta. E ao norte nós temos toda a área que seria dessa montanha central. Agora vem o Vale do Rio Jordão. E para essa primeira foto nós estamos indo mais para o norte, antes do Mar da Galileia. Então, exatamente aqui nós estamos, como a foto pode mostrar, como a imagenzinha da câmera, ao lado esquerdo pode mostrar, nós estamos olhando do norte para o sul, e aqui nós conseguimos ver exatamente onde o Rio Jordão entra no Mar da Galileia. E atrás dessa montanha, na costa do Mar da Galileia, está exatamente Cafarnaum. Nessa foto agora, ela é tirada exatamente do outro lado do Mar da Galileia. E se você olhar do lado esquerdo, ali está o Mar da Galileia, e todo esse vale vai lhe dar uma ideia de como é o Vale do Rio Jordão. Estamos dando um panorama aqui para você ver exatamente. E no outro lado seria exatamente as montanhas da Jordânia que nós vamos estudar logo depois. Aqui no Rio Jordão nós estamos olhando exatamente do oeste para o leste, ou seja, do mar para dentro das montanhas. Então nós conseguimos ver essa área intermediária que é chamada o deserto da Judéia. E lá no fundo teria exatamente o Mar Morto. Só para você ter uma ideia, o Mar Morto é o lugar mais baixo do mundo. Está a vários metros, acho que 400 metros abaixo do nível do mar. E lá depois do Mar Morto tem exatamente as montanhas da Transjordânia, da Jordânia, que é exatamente o que nós vamos estudar agora. Nessa foto nós estamos vendo no sul do Mar da Galileia, já no outro lado do Rio Jordão, olhando para o Mar da Galileia. E aqui seria exatamente o inverso da foto que nós vimos antes, mas aqui sendo o sul do Mar da Galileia. Agora seria vendo diretamente as montanhas da Jordânia, vendo do lado de Israel. Aqui seria o Mar Morto e lá teriam as montanhas da Jordânia. E finalmente, mais no sul, agora vendo da direção inversa da Jordânia, das montanhas aqui na Jordânia, nós estaremos olhando lá para o Mar Morto. Então vamos resumir o que nós estudamos hoje? Bem, a área de Israel é localizada no que nós chamamos hoje de Oriente Médio, e é uma área localizada entre a África, a Europa e a Ásia. Se observarmos Israel, nós podemos facilmente identificar o Mar da Galileia, ao norte, o Mar Morto ao sul, e ligando os dois é exatamente o Rio Jordão. E o Rio Jordão
vai do norte para o sul, ou seja, ele começa antes do Mar da Galileia e termina no Mar Morto. As regiões geográficas de Israel nós poderíamos definir como a planície costeira, as montanhas centrais, o Vale do Rio Jordão e as montanhas da Jordânia. Espero que você tenha gostado do nosso passeio e que Deus possa lhe abençoar com esse estudo.